O clima entre nós. Talvez muitas pessoas não saibam que a Climatempo não é apenas uma empresa que faz previsão do tempo e de clima. A equipe da Climatempo conta com muitas pessoas que não são meteorologistas e com meteorologistas que não fazem efetivamente a previsão do tempo e do clima diariamente, mas entendem e pensam sobre diversos aspectos conceituais da atmosfera e das ferramentas que auxiliam os meteorologistas que estão na linha de frente, né? Esse pessoal que está na linha de frente é aquilo que nós chamamos de operação. Então, os meteorologistas da linha de frente fazem a previsão da chegada da frente fria, o sobe e desce da temperatura, direção e intensidade do vento e, claro, né, prevêem a chuva. E tem muitas outras variáveis que prevemos diariamente, mas com auxílio sempre das simulações da atmosfera feitas em supercomputadores. E é o que conhecemos hoje como os modelos de previsão do tempo e do clima. E tem um aspecto que talvez seja o grande elefante, né, no pé de qualquer cientista envolvido com meteorologia, né, prever a quantidade de chuva que vai cair, prever tempestades severas, prever os eventos extremos. A chuva intensa é também um grande problema nos centros urbanos para o gerenciamento do dia a dia das pessoas, do poder público. E foi justamente pensando em ajudar as pessoas a conviver e a gerenciar os temporais, né, que a Climatempo fez um aplicativo com um nome muito sugestivo. Ele se chama Pé d'Água. Pois é, pé d'água a gente diz quando está caindo aquela chuvarada toda, né? Ou simplesmente você olha aquela nuvem preta, nossa, lá vem pé d'água, peguei um pé d'água. Pé d'água da enchente, alagamento, muitos prejuízos, perdas de vida. O pé d'água está saindo da casca para ser um app do clima. A Climatempo acredita na união da ciência e da tecnologia para prever o futuro e ajudar a humanidade a viver de forma mais sustentável e, por que não dizer também, melhor, mais feliz. E então é justamente esse podcast hoje, nós vamos conversar sobre esse aplicativo, sobre o Pé d'Água. E para entender como é que tudo isso funciona, ele está indo aí, né, tá como se fosse um filhinho, né, muito querido da Climatempo, e a gente está lançando ele agora. Então, hoje eu vou conversar com a Gilca Palma. A Gilca, ela é meteorologista, né, e diretora de pesquisa e desenvolvimento da Climatempo. Só que a Gilca é uma dessas pessoas que não trabalha na área de previsão do tempo. E eu converso também hoje aqui com o Rafael Bruno. O Rafael é o Head Digital da área de marketing, né, da Climatempo, né? Rafael também é filho legítimo da Climatempo, né? Bom, de cara aqui eu quero agradecer muito a disponibilidade da Gilca e do Rafael por esse tempo aqui comigo. Sejam muito bem-vindos ao Clima Entre Nós. Jo, obrigada pelo convite, é um prazer, acho que em 20 anos de Climatempo é a primeira vez que a gente faz um programa juntos, é um prazer estar aqui no seu podcast. Legal. Suspeitíssimo para falar também, né, Jo? Acho que é mãezona, desde que eu entrei na Climatempo e a gente sempre junto batendo várias ideias de como transformar a ciência em algo palatável para a população, né? Então, agradeço imensamente. Vamos lá, vamos colaborar um pouco aí com o bate-papo. Vamos lá. Bom, pessoal, assim, eu queria primeiro, acho que primeiro talvez Gilca possa falar melhor, né? Gilca, eu vou te fazer uma pergunta assim muito simples, né? Quem é que batizou esse app de Pé d'Água, hein? Como é que surgiu esse nome? Porque eu acho sensacional. A hora que me falaram do Pé d'Água, eu falei, é muito legal esse nome. Como é que ele surgiu, hein? Olha, Josélia, ele surgiu por acaso. A gente estava naquele processo de pensar em que nome a gente vai dar para o aplicativo, né? E aí eu sugeri Pé d'Água, porque como eu sempre morei na cidade de São Paulo, e é uma expressão muito típica, né? A gente usa muito, nossa, vai vir um pé d'água, olha que pé d'água, deu um pé d'água. Aí eu falei, Pé d'Água. Aí a gente fez uma votação, todo mundo gostou muito do Pé d'Água e aí surgiu o Pé d'Água. Muito legal. Ô, Gilca, eu acho que você é a pessoa mais apropriada mesmo para explicar para a gente como surgiu a ideia do Pé d'Água e o que é efetivamente o Pé d'Água.
Bom, a Climatempo ela tem um canal de comunicação com a população muito grande, né? O site da Climatempo, a gente tem milhões de pessoas, né? Como nossa audiência, não só no site, mas também na TV. E aí, quando a gente para pensar um pouquinho que hoje em dia, com a facilidade de comunicação que existe, as pessoas, além de receberem informação, elas também transmitem informação. E aí a gente começou a ver esse movimento das pessoas cada vez mais sendo fontes de informação. E por que não, se a gente tem milhões de pessoas na cidade de São Paulo, por que não transformar cada uma dessas pessoas numa fonte de informação? Então, se todo mundo tiver um aplicativo Pé d'Água, todo mundo contribuir para avisar o amigo, olha, tá alagado aqui, olha, chuva forte aqui, olha só, a gente vai conseguir uma quantidade tão grande de informações, isso vai fazer toda a diferença na vida de todo mundo, né? Para enfrentar o verão de São Paulo. Então, a ideia veio daí, usar informações colaborativas junto com as informações dos modelos meteorológicos, dos satélites, dos radares, das estações meteorológicas, juntar tudo isso numa panela só e daí dar os alertas para a população do que vai acontecer durante a próxima hora. Então, foi assim que surgiu a ideia desse projeto, João. Gilka, esse é um projeto que é uma coisa muito especial, né? Que é muito diferente. Eu estou querendo só assim, explicar um pouquinho para as pessoas assim, que é um tipo de atividade, né? Dentro da Climatempo, que é muito diferente da que eu faço, por exemplo, quer dizer, eu estou o tempo todo ligado diretamente com a população, estou informando, eu faço a previsão do tempo mesmo, né? E, no entanto, a gente tem esse outro lado, né, que é justamente que é o de pesquisa e desenvolvimento. Acho que tem uma coisa que é legal da gente comentar aqui, que a Climatempo tem um núcleo de pessoas que trabalham num laboratório de pesquisa e desenvolvimento lá em São José dos Campos, né? Então é uma equipe e a Gilka comanda esse pessoal todo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Gilka, também do Labs, né? E de como é que o Pé d'Água surgiu, né, como um projeto de pesquisa e desenvolvimento, como é que a gente foi atrás disso para poder estar agora com o projeto, o aplicativo pronto, né, e agora para ser lançado para as pessoas. A Climatempo tem esse laboratório, João, e na verdade esse laboratório de pesquisa e desenvolvimento, ele foi criado em 2015. Então, ele é uma área recente dentro da Climatempo, né? A Climatempo tem mais de 30 anos e há 5 anos a gente criou o laboratório. E esse projeto ele foi super importante. Por quê? Porque ele foi um projeto financiado pela FAPESP, pela FINEP, que são órgãos de fomento à pesquisa, a FAPESP do Estado de São Paulo e a FINEP é uma fundação de fomento a projetos no Brasil inteiro. E nós participamos de um programa que era Projetos Voltados a Cidades Inteligentes, né? E dentro desse programa nós acabamos sendo selecionados, é feita uma seleção bem rigorosa de projetos e nós fomos selecionados para ter recursos financeiros para empregar nesse projeto. Então, para realizar esse projeto, nós trouxemos vários pesquisadores de diferentes áreas, da área de ciências da computação, engenheiros ambientais, meteorologistas, programadores e todas essas pessoas, né, com notas excelentes, selecionadas pela FAPESP, elas contribuíram e trabalharam bastante por 2 anos para que a gente realmente pudesse transformar toda essa informação meteorológica, informação de dados colaborativos em um modelo que fornecesse a informação de lugares onde vão ter alagamentos dentro da cidade de São Paulo, dentro da Grande São Paulo. Então, realmente, foi um projeto super importante, foi um dos primeiros projetos que a gente conseguiu aprovar pelo laboratório e ele tem um significado bem especial, né? E realmente ele se transformou num produto e eu acredito que a gente vai poder ajudar a cidade de São Paulo a passar de uma forma melhor pelos próximos verões. Então, ele é bem... A gente precisa lembrar aqui que uma cidade como São Paulo, assim, até pela sua própria localização geográfica, ela está sujeita a tempestades, né, e realmente a eventos extremos em qualquer época do ano, não simplesmente só no verão, né? Quer
dizer, claro que no verão, vai chegando primavera, verão, é a época onde nós temos a maior probabilidade, a maior frequência dessas tempestades, né? Mas nós estamos gravando, por exemplo, esse podcast, onde recentemente a cidade sofreu com tempestades. Né, teve alagamentos, né, e estamos ainda em meados da primavera. Nós já tivemos eventos extremos em inverno, entendeu? Né, alagamentos assim, como se fosse verão em pleno inverno. Então, esse tipo de evento extremo, ele realmente pode acontecer, na verdade, em qualquer época do ano. Nós precisamos inserir tudo isso também num contexto de mudanças climáticas, né? Não tem como fugir isso mesmo, né? Agora, Gilka, eu queria que você explicasse um pouquinho assim, o que é que efetivamente o Pé d'Água faz. O aplicativo, ele tem, assim, para deixar bem claro para as pessoas, assim, que você não vai ver previsão de chuva, não é isso. Né? Assim, o Pé d'Água ele está relacionado com a previsão de alagamento, certo? Exatamente. Vamos dizer assim que o que a gente vai entregar para as pessoas é o resultado de uma chuva forte. Né? E o alagamento ele é consequência de várias coisas, de uma grande quantidade de chuva, mas também de outras informações. Então, por exemplo, depende do relevo. É claro que tem também as condições, né, da água, se a boca de lobo está entupida ou não. Isso acabam sendo dados importantes. Mas o que a gente fez, Josélia? A gente pegou todo um histórico do alagamento da cidade de São Paulo. Então foram diversos anos de dados, que são dados até mapeados pelo Centro de Gerenciamento de Emergência. Nós mapeamos tudo isso e desenvolvemos um modelo que identifica as áreas mais suscetíveis a alagamento e também as áreas que tiveram maior quantidade de registros de alagamento durante os últimos anos. Então, a gente usa a chuva forte, mas todas essas informações entrega para as pessoas as áreas com risco de alagamento baixo, médio e alto durante a próxima hora. Então, a pessoa pode se preparar, se programar para ver, puxa, onde eu tenho alagamento na próxima hora? Onde eu tenho uma maior probabilidade? Nessa área, então ela vai poder evitar esses locais que estão mais propensos a alagamento durante a próxima hora. Ou seja, esse aplicativo, quando você está vendo no seu celular, ou tablet, ou computador, né, não importa, efetivamente você vai ver, por exemplo, áreas com chance de alagamento, ou áreas que já estão alagadas e as áreas que podem ser ainda alagadas. Isso, as áreas que estão alagadas, elas fazem parte dessa informação. Tá. E aí vem o dado colaborativo, ele é importante. Porque quando as pessoas estão informando para a gente, olha, aqui está alagado, a gente vai tendo fotografias dos locais onde estão alagados. E a gente usa esses dados colaborativos das pessoas e também de todas as redes sociais que têm informações disponíveis. Então, a gente faz uma compilação de todas as informações, e aí que entra a ciência de dados, a gente filtra, trata, classifica essas informações, e aí a gente tem a fotografia do que está acontecendo e a previsão do que vai acontecer. Então, se já tem alagamento em algum lugar, o aplicativo também vai informar, olha, aqui já está alagado, essa informação ela faz parte desse conjunto de previsões, vamos dizer assim, de dados. Eu vou falar um pouquinho agora com o Rafael. Tudo bom, Rafael? Ótimo, Jô, tudo ótimo. E eu só não queria perder um gancho, né? Diga. Que a Gilka Pode falou, começar então, diga lá. Local e tal. Semana retrasada, a gente estava em pré-lançamento do Pé d'Água, né? No nosso MVP. E eu preciso usar, né? Eu, como usuário, eu preciso usar o produto. E eu estava realmente numa região de alagamento. Não sei, a maioria das pessoas não conhece, mas a Ricardo Jafé, na zona sul, centro-sul aqui de São Paulo, ela é bem famosa no transbordamento do rio, né? Córrego Ipiranga. E eu tinha acabado, não tinha chovido ainda, eu tinha atravessado a Ricardo Jafé. Eu moro aqui no bairro da Saúde e tinha atravessado a Ricardo Jafé. Não consegui voltar, porque alagou. Em meia hora, 20 minutos, alagou a Ricardo Jafé. E eu, com o Pé d'Água, olhando realmente o monitoramento do Pé d'Água, eu falei assim, gente,
isso aqui é de extremo valor. Eu consegui dar a volta, fui na ponte, lá embaixo, na vergueira, para conseguir atravessar para vir para casa. Então, eu só não queria perder esse gancho, porque, assim, Muito legal. é incrível transformar a ciência em realmente um produto que o grande público, como eu, que não sou cientista, eu sou formado em comunicação, consiga consumir, né? Consiga usar. Então, ótimo, estou ótimo e muito feliz aí com esse lançamento desse produto. Pessoal, olha, vamos entender uma coisa seguinte. Uma coisa é você fazer a previsão da chuva, tá? E o que a intenção do Pé d'Água aqui é o seguinte, bom, ele vai pegar as informações de chuva que já está caindo, são radares meteorológicos, são nuvens que estão sendo vistas por satélites meteorológicos, quer dizer, tem toda uma grande quantidade de informações no fundo disso, né? E a hora que você abre, que você tá se guiando pelo Pé d'Água, né? Aquilo que você vai vendo são as manchas de áreas alagáveis, né? Quer dizer, aí, Rafael, vamos falar um pouquinho efetivamente do aplicativo mesmo, porque é o seguinte, ele foi lançado, se não me engano, foi em 2018 que a gente lançou? Foi no verão de 2019, Tá. né, a gente lançou exatamente para colocar esse aplicativo na rua e começar a construir com o olhar do usuário. Né? A gente já tinha toda essa ciência que a Gilca ela comentou preparada, só que essa ciência ela só vai funcionar se a gente tiver dados, né, colaborativos, dados de satélites, radares, mas isso é um grande algoritmo, né? E o dado colaborativo ele tem um peso enorme nesse algoritmo. Então a gente colocou esse app na rua, nas lojas do ano passado, para começar a colher o feedback de alguns usuários, para esse ano a gente estar mais maduro e conseguir entregar um produto com uma qualidade aceitável, uma qualidade de clima-tempo mais performante. Porque assim, ele foi lançado inicialmente, mas ele não tinha todas as funcionalidades, né, que nós gostaríamos do projeto original, né? E agora, assim, efetivamente, nesse novo lançamento agora, eu sei que o Pé d'Água passou por uma reformulação, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, o que vem de novo aí, como é que está o Pé d'Água agora, né? E essa questão que você falou da colaboração, que é uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, a gente sabe, acho que talvez como esses aplicativos de trânsito, né? Talvez seja isso, é uma ideia parecida? É mais ou menos isso, Jô. A gente está, como a Juca também comentou, a gente está numa era de devolução da comunicação. Né? Então, a gente comunica uma informação e a gente acaba recebendo uma resposta. Né? Então, olhando esses números, hoje a Climatempo ela tem números de mais ou menos 15 milhões de usuários mensais dentro das nossas plataformas. A gente consegue extrair muito dado e muito dado rico dali, né? E dado com sentido, né? O usuário realmente ele quer enviar aquela informação para a gente, aquela foto para a gente. Então, o que a gente fez nesse ano de 2020? A gente analisou tudo que foi entregue, o que tinha funcionado bem, o que não tinha funcionado bem, como é que estava a nossa entrega, porque a gente não consegue usar um benchmark, né, de algum outro aplicativo. Não existe. Porque não existe, sim, ok. Então, o que a gente tem que fazer? Coloca na rua, se aproxima cada vez mais do usuário e vai criando esse aplicativo com o usuário. O que é legal, o que funciona, o que não funciona, e esse aplicativo vai tendo uma vida. Né? Então, agora em 2020, a gente fez dezenas de entrevistas one-to-one, né, que a gente chama, próximo do usuário, fazendo realmente entrevista com esse cara, perguntando, isso aqui tem valor para você? Isso aqui, se você receber dessa forma, é bom, é ruim, é legal, não é? E a gente foi pilotando isso. Então, agora, nesse verão de 2019-20, né, que a gente vai colocar o produto na rua, ele já é muito mais trabalhado com o olhar do cliente, o cliente sempre no centro. Né? Então, a gente vai ter duas áreas principais, onde a gente vai mostrar um mapa, né, uma geolocalização, um mapa onde você, no seu bairro, na sua casa, onde tem alagamentos próximos.
Só que você tem uma informação de risco de alagamento baixo, médio e alto, né? Ok. Para você prevenir ali. Então, se é baixo, tranquilo. Vamos lá, consigo ainda me locomover, né? A mobilidade não foi afetada. Mas um risco alto, que é o que, é o que aconteceu comigo semana passada, e realmente tinha esse risco alto vermelho, né? Com aquela cor de intensa. Opa, peraí, eu tenho que tomar alguma atitude ou ficar aqui, não vou correr esse risco. E a parte colaborativa, né? A parte colaborativa a gente deixou ela mais simplificada, a gente teve um Como trabalho... é que é? Por exemplo, eu tô vendo um alagamento aqui na minha rua, como é que funciona simples, isso? Em dois cliques você consegue reportar esse alagamento, falar qual que é o nível desse alagamento, né? Se é leve, médio ou forte, e reportar essa informação para a gente. Essa informação ela já fica no mapa para outros usuários que estão perto ou em torno conseguir essa informação. E aí você vira uma grande rede social, porque nas próximas atualizações a gente vai ter o reporte do usuário, mas as pessoas que estão próximas vão confirmando aquele reporte, ou colaborando, ou comentando com aquela informação. Então, na hora que a gente pega um conteúdo desse e coloca dentro do algoritmo, ele tem um peso muito maior, porque a comunidade está falando para a gente que está alagado naquele ponto. Então, você tem todo esse cruzamento de informação para ter uma assertividade maior. E aí você tem um conjunto de cores que vão definir graus de... Todo esse ponto da simplicidade, ela foi trabalhada nesse ano, porque é uma ciência, né? Você imagina, você tem informação de tudo que é lugar. Como simplificar isso e construindo a solução com o usuário? Esse é o ponto. Com agilidade, né? Com agilidade. Porque precisa ser muito rápido. Agora é o seguinte, eu não sei se você, Rafael, ou se Gilca que responde disso, é o seguinte, esse negócio aí vira um monstro de quantidade de dados. Né? Você imagina, a gente não precisa... Você imagina a cidade de São Paulo. Né? Nem estou falando de Grande São Paulo, estou falando só da cidade de São Paulo, né? Que já é uma quantidade de dados enormes, porque assim, é tudo muito ágil, né? Quer dizer, a hora que você começa a colocar dados, a hora que as pessoas realmente começam a interagir, né? É uma coisa muito rápido. A gente sabe que a ampliação da atividade, inclusive em rede social, é uma coisa muito rápida, né? E aí, como é que é o suporte disso, entendeu? Né? Porque é uma quantidade de dados fenomenal que a gente vai lançando. E aí, como é que fica? É um grande desafio, né, Gilca? É um grande desafio, né? Na verdade, a gente brinca, né, internamente. O Big Data. Nós trabalhamos com Big Data. A Climatempo trabalha com Big Data há 35 anos. Né? A atmosfera para você prever o clima... A atmosfera já não precisa... Para você prever o clima, você precisa de informação. E quanto mais ação, você tem uma saída, né? Uma previsão cada vez melhor. Para a gente ter alguns números assim, né? A gente hoje administra mais ou menos 150 servidores, né? Para disponibilizar nosso conteúdo. São 150 servidores, mais ou menos 5 petabytes de armazenamento. É muito dado, é muito dado. E na hora que a gente está falando de muito dado, a gente começa a trazer o dado do usuário, é mais dado ainda. E assim, a gente tem que guardar esse dado com 7 chaves, né? Então, o armazenamento disso, ele não é um armazenamento comum, porém, a Climatempo com 30 anos, né, 35 anos quase, aí, chegando na sua história, ela sabe fazer isso com maestria, mas não é fácil, né? O time de tecnologia, realmente, ele é um timaço, né? E a Gilca, ela está bem próxima, junto com o Labs, né, em São José dos Campos, para a gente também não se perder, né? É muito fácil você se perder, mas quando você tem tudo isso organizado, fica fácil você escalar. E na hora que a gente disponibilizar isso para outros países, você imagina, vira realmente uma complexidade enorme. Gilca, assim, o Pé d'Água, ele tá envolvendo nesse momento a cidade de São Paulo ou Grande São Paulo? Qual é a abrangência
do pé d'água atualmente? Atualmente ele foi montado todo para Grande São Paulo. Grande então, São Paulo, tá. Isso, essa primeira versão dele para Grande São Paulo, que já é um grande desafio, mas a ideia é que a gente possa ir expandindo para todas as áreas, principalmente as regiões metropolitanas que também sofrem muito com alagamento. Então a gente já vem coletando informações de outros lugares e depois a gente trabalhar um pouco com o aplicativo aqui em São Paulo, a gente vai lançar ele em outras cidades, né, outros estados, outros países, porque o problema de alagamento é um problema que atinge as grandes metrópoles, né, e cada vez a gente vai tendo mais problemas como esses aí mundo afora. Nós temos uma questão aí que eu acho que talvez seja realmente mais um desafio mesmo, né, para continuar ampliando e melhorando o aplicativo, que infelizmente o país ainda vive. Quer dizer, nós estamos aí no século XXI, ainda com um problema básico de radares meteorológicos, né, no país. É uma coisa assim básica, assim, é como instrumento básico de trabalho, né? E a gente ainda não tem. E a outra coisa que eu acho que eu não sei como é que se você que tipo de solução, né, tecnológica, de TI aí, ou que possa ter, como é que resolve, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente o Centro de Gerenciamento de Dados, o CGE, quando ele foi montado, né, ele vem armazenando esses dados, né, então a gente pôde fazer esse uso desses dados, né, sobre alagamentos na cidade de São Paulo, mas isso é aqui em São Paulo, né? Assim, além desse dado em si, né, eu queria que você falasse um pouquinho mais assim do que está envolvido nessa montagem, nesse algoritmo todo de exemplos do que foi usado, né, e de que vai ser usado ainda para poder expandir isso para outras praças, né? São várias matrizes de dados, né? Vários tipos diferentes de dados. Então, a gente cria como se fosse uma base de dados onde a gente observa o relevo da região, onde estão os rios, para lugares onde tem histórico de alagamento, o comportamento da chuva. E aí você combina essas informações, porque vamos supor, se você tem um lugar que é um lugar mais alto, é uma montanha, você sabe que é muito mais difícil você ter esse tipo de evento. Sim, sim. Agora, em locais onde você tem o vale, então você sabe que a água vai se acumular, a água toda vai escorrer para aquele local. Então o relevo e as características físicas do local é um ponto bem importante. Então a gente fala que são as áreas mais suscetíveis. Então você faz todo um estudo com uma base de dados, com uma alta resolução, ou seja, como se você tivesse muito detalhe dessas informações. Aí você combina isso com dados. Que dados meteorológicos? Puxa, é verdade. No Brasil a gente tem pouquíssimos radares que mostram para a gente a intensidade da chuva e para onde ela se desloca. Por outro lado, se você trabalhar dados de satélite, que hoje em dia a gente tem um satélite que cobre o Brasil com dados a cada 15 minutos, dados de ocorrência de raios, então você usa dados de estações meteorológicas, você usa também. E aí a grande inovação que são as pessoas fornecendo os dados. E esses dados, Jo, como o Rafael comentou, a gente armazena esses dados ao longo do tempo. Então vamos supor que a gente vai desenvolver esse produto para uma cidade que não tem um histórico de alagamento. Mas eu começo a coletar o dado das pessoas. Então, no primeiro ano eu tenho uma série de dados, no segundo ano esses dados aumentam ainda mais, no terceiro ano mais ainda, porque as pessoas vão colaborando cada vez mais. E o que acontece? A gente vai começar a utilizar modelos que usam inteligência artificial para transformar todas essas informações numa previsão de alagamento com uma melhor qualidade. Então, a colaboração das pessoas, com o passar do tempo, ela faz toda a diferença para esse tipo de previsão, né? Previsão de alagamento. Rafael, você comentou agora há pouco que já foi feita aí uma pesquisa
com algumas pessoas, com usuários comuns, né? Como é que foi o feedback? Como é que essas pessoas sentiram o aplicativo? Como é que você sentiu a resposta do público normal? Sem meteorologista, tá? Eu tenho pé d'água no meu, mas eu não vou falar. Muito interessante, Jô. Esse é o grande lance, né? Como você entender cada indivíduo, né, e cada necessidade de um indivíduo, né, em separado. Então, a gente fez várias pesquisas, mais de 20 pesquisas com usuários internos do site, né, e também do Pé d'Água, que baixaram nesse ano. E assim, é engraçado, porque você começa a entender que, não, mas espera aí, não, mas alagamento, mas não é enchente. Aí você começa a entender que, às vezes, um tipo de chamada ou um tipo de conteúdo, porque alagamento e enchente é totalmente diferente, né? Mas a percepção, né, de cada usuário também é diferente. Então, qual que é a nossa missão? Primeiro, entender toda essa história e educar, né? E educar e informar. Essa a missão da Climatempo sempre foi essa, né? Por isso que a gente acabou se tornando um grande veículo de comunicação. Então, e assim, é um desafio, Jô, porque você tem pessoas realmente que entendem um propósito, tem pessoas que não, não, mas para mim não funciona, mas ela é impactada, talvez não diretamente, mas indiretamente por alagamentos. Então, quando essa pessoa vai pedir uma comida por aplicativo e no meio do caminho tem um alagamento, e aí? Como é que faz? O cara não chega, não, ele não vai chegar, né? Ou o preço dinâmico do táxi ele vai ficar mais caro. Então você tem todo um desdobramento que não é só o aplicativo, né? Que é o ponto principal, onde a gente tem um ponto de contato com o nosso usuário, mas você tem um desdobramento enorme para a gente poder entender e prestar um bom serviço, né, para a comunidade em prol da mobilidade urbana. É um desafio, e é um desafio muito legal, porque não tem rotina, né? Você vai aprendendo todo dia. Todo dia é uma coisa diferente, todo dia é um tipo de chuva diferente. Agora, tem uma coisa aqui, a hora que o cara, que o cara vai usar o aplicativo, ele vai poder informar efetivamente sobre alagamento, né? Ou por exemplo, assim, está chovendo muito forte aqui na minha casa, ou não? Ou é só efetivamente, ou ele pode dizer assim, simplesmente que está chovendo muito aqui? Não, ele vai poder sim, vai poder registrar rajadas de vento. Então, tem muito vento na minha janela, por exemplo. Um raio que caiu próximo, eu vou poder reportar que caiu um raio próximo a mim. A quantidade de chuva, né, se é uma chuva volumosa ou não, alagamento. E também no futuro, espero próximo, até queda de árvore, né? Você tem ali como reportar outras coisas, né? Caiu uma árvore no meio da rua. Pô, isso aí tem motivo climático em cima disso? Pode ser que sim, pode ser que não, mas sim. Se você está no meio de um vendaval, pode ser que sim. Então, a gente pode trazer esse dado e trabalhar esse dado. O grande lance do Pé d'Água, Jô, e acho que a Juca concorda muito bem com isso, é que assim, a gente está colocando uma informação hiper inovadora na rua, mas ela vai tomar uma proporção que a gente imagina, né, a proporção, mas a gente ainda desconhece, né? A gente ainda não sabe, e esse é o grande lance. Como que eu entendo a real necessidade de cada usuário, né, desses 15 milhões de usuários que eu tenho no site, e vou desenhando a solução para melhor atender, né? Então, a resposta aí, respondendo a sua pergunta, assim, sim, a gente consegue, né, ter os reportes, mas a gente vai... imagina que a gente vai ter vídeos, vídeo reportando chuva agora. O Pé d'Água, você pode mandar, não é só uma informação de texto? Hoje é só uma informação, é só um reporte, né? Mas até o final do ano, né, na estação chuvosa, que a gente chama internamente, a gente vai soltar várias atualizações que a gente quer chegar realmente no nível de vídeo, né? O cara pode mandar um vídeo do alagamento em tal rua, né, para a gente poder ter essa informação, traduzir essa informação e melhorar o nosso modelo de previsão. Nós estamos com o Pé d'Água já Android, iOS...
Hoje ela está na loja do Android, já está disponível na loja do Android. A iOS a gente espera que até o final da semana seja aprovado, porque é uma revisão manual, né, que eles fazem de qualidade. E assim, a gente também vai disponibilizar essa informação no site da Climatempo. Hoje, se você acessar /mapas na área alagamento, você já consegue consumir uma informação também lá que vinda do Pedágio. Ou seja, já está no site da Climatempo, né? Você tem depois aí nos mobiles da vida, né? Nos mobiles da vida. Qualquer um. Interessante, Jô, é uma das coisas mais interessantes do Pedágio e do projeto, que através da nossa API de dados, né, de advisor.climatempo.br, você consegue consumir essa informação. O que é isso, né, Rafael? Consumir informação. Você imagina que um aplicativo de comida quer consumir essa informação para poder prever a demanda dele ou se um motoboy próximo precisa ser avisado. Então, a gente consegue entregar essa informação também para outras aplicações, para outros softwares, né, que a gente chama, né, no dia a dia, para a gente poder ajudar a mobilidade também em outros pontos, né? Não só dentro de casa, informando o alagamento. Porque a gente tem uma aplicabilidade que é muito interessante, porque não é pura e simplesmente você estar no alagamento e não conseguir se locomover porque está alagando à sua frente, ou você já está numa área, você não consegue sair de casa porque está alagado. Né? Mais ainda, é porque justamente você vai esperar, você está vendo que está alagado e você não vai sair agora, ou o cara que é o entregador, né, está vendo que está alagado, naquela área eu não vou, né? Não é que a aplicabilidade disso não é simplesmente para quem está de carro e vai estar alagado, não. Né? O que nós estamos falando é de um aplicativo, um auxílio para toda a mobilidade de uma cidade. Jô, você quer ver uma aplicação de um alto valor? Você falou um pouco de, eu estou no alagamento, no meio do alagamento eu não consigo sair. Você imagina se a sua seguradora tem essa informação, sabe que vai alagar, ou, enfim, sabe que está alagado e manda toda a frota dela para aquela região. Tá. Você vai ser tratado com muito mais rapidez, né? Ou ela vai te informar para você não ir para aquela área, né? Ou ela vai te penalizar porque você sabia que ia alagar e aí pode ser também. Você entrou no alagamento. Você viu como desdobra, né? Tá, um refinamento, sim. Né? É uma informação importantíssima que a gente já faz também com outras variáveis, né? A gente já tem diversas outras variáveis que a gente entrega, né, nesse tipo ou outro tipo de previsão que tem um hipervalor, né? Ou seja, fala, Juca. Eu acho que um ponto importante também nessa questão da mobilidade da cidade, né, que vem junto a esse conceito de cidade inteligente, onde você usa a informação, usa a tecnologia para transformar a vida das pessoas para que ela seja melhor. Então, assim, pensando até em serviços públicos, sabe? Ambulâncias, evitando lugares onde vão poder ser alagados, posicionamento estratégico de ambulâncias, de polícias, de bombeiros, evitando áreas por onde eles não vão poder circular. Então, se você começar a usar essa informação para o bem da população, você tem desdobramentos enormes, né? Então, acho que existe uma grande oportunidade para que a cidade de São Paulo, como um todo, consuma essa informação e realmente a gente possa fazer diferença, né? Possa transformar a cidade de São Paulo num lugar melhor com esse tipo de dados. E nós temos aí pela frente, a gente vai começar o verão ainda, né? Que a gente está entrando aí a meados já da primavera, agora sim que vai começar a ter uma atividade chuvosa maior, então estamos prontos para testar. Bom, estamos prontos para testar, Rafael? Prontíssimo para testar e animadíssimo para descobrir novas entregas, né? Por que não entregar via WhatsApp? Por que não entregar nos painéis das grandes cidades, nos relógios, né? Então, a gente já vem conversando com muita gente do mercado para, na verdade, colocar essa informação como prestação de serviço. A Climatempo, ela nasceu como prestação de serviço, né? Ela tem essa missão. A gente tem até uma
uma visão ambiciosa, né, um propósito ambicioso, que é prever o futuro da humanidade. Simples assim. Então, como que a gente escoa essa informação? Mas o aplicativo, né, o aplicativo da Climatempo, ela já é um sucesso. A gente já tem 8 milhões de downloads do aplicativo da Climatempo, né? Como é que eu uso essa minha base e melhoro a informação dessa minha base de 8 milhões de usuários, né, internautas, no dia a dia? Então, assim, sim, ansioso para começar a testar de verdade, né? A gente já tem, se não me engano, 25, 30 mil downloads do Pé d'Água hoje, uma informação fresquinha, mas o desafio é imenso. Então, o grande lance, né, o grande barato disso tudo é a pessoa, é a população, é a colaboração. Então, eu estou devolvendo a informação ou colocando uma informação para ajudar meu próximo, né? Então, isso tem total sentido, isso é muito legal e super ansioso aí. Vamos baixar o Pé d'Água e dar as recomendações. Por enquanto, nós temos Grande São Paulo, mas, Gilca, assim, alguma coisa para médio prazo, por exemplo, para Rio de Janeiro? Qual é o próximo passo aí, né? Isso, a gente vem coletando informações para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Olha, então, que legal. E aí, ampliando o projeto, passos, né? Uhum. Muito legal, muito legal. Bom, eu deixo aqui um espaço para últimas palavras suas, Gilca, e depois o Rafael. Diga lá, Gilca. Bom, Ju, obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu espero que as pessoas abracem essa ideia, né? Eu acho que a oportunidade de cada um de fazer a diferença, de contribuir para diminuir um problema grave da Grande São Paulo, que são os alagamentos. Então, eu acho que a gente vai ter uma nova ferramenta disponível agora para o verão e que, se todo mundo colaborar, realmente podemos nos ajudar, né? E que venham aí os pé d'água que a gente vai estar preparada. Rafael. Complementando um pouco da Gilca, né, Jô, amei, obrigado, meu primeiro Clima Entre Nós, né, e espero participar de outros, e também deixo esse recado para todo mundo, né, eu acho que, enfim, pegando um pouco aí do que está acontecendo no mundo, se a gente se ajudar, né, a gente consegue realmente prevenir de várias outras coisas, né, então, pedindo para todo mundo só baixar realmente o aplicativo, colaborar com o aplicativo, porque ele não é só um aplicativo, né? Na verdade, o grande lance é melhorar o dia a dia das pessoas. É isso que a gente faz todo dia, a gente acorda todo dia para fazer isso e, enfim, é o que nos move. Acho que é isso aí. Obrigado. Maravilha. Olha, eu vou atrás, Gilca, Rafael, de descobrir, eu tenho que descobrir de onde é que veio essa expressão pé d'água. Porque se você... Não, estou falando sério, essa é uma coisa que eu tenho uma curiosidade há muito tempo. Porque se você imaginar fit, né, aí você imaginar o tamanho do pé, imagina a Inglaterra, né, porque essas coisas todas, né, vieram lá dos primórdios da civilização e tal, né, então, sei lá, mas eu vou atrás, eu vou saber o quanto é que é um pé d'água, porque vão acabar perguntando assim pra gente, né? Quanto é que é o pé d'água? Bom, estou muito ansiosa também, né, que venha essa chuva para a gente realmente botar o pé d'água para funcionar. O pé d'água é um exemplo só, né, mas é um dos exemplos que a gente tem de unindo ciência, tecnologia, para realmente fazer diferença e ajudar as pessoas. Foi um projeto muito especial da Climatempo e, assim, foi um momento, assim, acho que muito bem acertado quando a gente apostou, sabe, em criar um núcleo de pesquisa e desenvolvimento, né, que muita gente, na verdade, não conhece isso, mas é isso. A Climatempo, ela é a Climatempo que você vê todos os dias auxiliando aí nas televisões, nas informações de rádio, de televisão, no site, né, no monitoramento para centenas de empresas, mas ela é também uma empresa pensando em futuro, pensando em tecnologia, pensando em ciência, né, e trabalhando todas essas coisas juntas. Bom, o Pé d'Água está no ar. Vida longa ao Pé d'Água e estamos, então, aí contando com a sua colaboração.
O Clima Entre Nós fica por aqui. Eu espero que você use o Pé d'Água, você que mora na Grande São Paulo, use o Pé d'Água, colabore com o Pé d'Água, vamos fazer o Pé d'Água funcionar. E eu espero principalmente que esse podcast tenha sido uma boa escuta e bastante instrutiva para você, não só para você conhecer o Pé d'Água, mas para conhecer também um outro pedacinho da Climatempo. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós através do e-mail podcast@climatempo.com.br. As suas sugestões e críticas são sempre muito bem-vindas. Até a próxima.